Senhoras e senhores, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Em nome do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, damos início ao ESG Energy Forum. Hoje, amanhã e quinta-feira, líderes de negócios, empresas do setor de energia e especialistas em ESG estarão reunidos nesta que é a primeira edição do Fórum, que vai abordar temas ambientais, sociais e de governança, visando o desenvolvimento sustentável da indústria de óleo, gás e energia. Falaremos sobre transição e segurança energética, redução de emissões de carbono, desenvolvimento de fontes renováveis, além de questões como diversidade e inclusão, responsabilidade social, ética, inovação e estabilidade jurídica e regulatória para a atração de investimentos. O IBP, promotor e organizador deste evento, agradece, é claro, ao comitê organizador, aos palestrantes, moderadores e também, é claro, aos nossos patrocinadores desta edição. Patrocínio Master Petrobras, Platinum, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, SBM Offshore, Shell, Total Energies, Ouro, Blue Shift, ExxonMobil, Ipiranga, PetroRecôncavo, Repsol Sinopec Brasil, Trident Energy. Prata, Matos Filho Advogados, Naturgy, SLB. Bronze, Aker Solutions, Constellation, Ocean Pact. Porto do Açu, Vibra Energia. Obrigada a todos. Antes de iniciarmos, com muito prazer, a nossa sessão de abertura, pedimos, por gentileza, que coloquem seus celulares no modo silencioso. E também fiquem à vontade, muitos já se aproximaram aqui para o nosso palco, e também aqueles que estão mais atrás, se quiserem chegar mais perto, para que, de forma que todas as cadeiras possam ser ocupadas, para melhor disposição de todos aqui. Também pedimos, por gentileza, que coloquem abaixo dos assentos mochilas e demais acessórios. Muito obrigada pela compreensão. Nesse momento, temos o prazer de convidar ao palco para a abertura oficial a senhora Fernanda Delgado, diretora executiva corporativa do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP. Também convidamos o senhor Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Rio de Janeiro. A senhora Silvida Pote, diretora executiva de Gás Natural do IBP. E o senhor Júlio Moreira, diretor executivo de Exploração e Produção do IBP. Neste momento, passo a palavra à nossa anfitriã do nosso evento, a diretora executiva Fernanda Delgado. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro ESG Energy Forum do IBP. Eu sou Fernanda Delgado, diretora executiva corporativa desse instituto. E em meu nome, em nome do presidente Roberto Ardengue, eu saúdo a todos os presentes, painelistas, partícipes, patrocinadores, mantenedores, conselheiros, representantes da imprensa, autoridades presentes, em nome aqui do secretário Chicão Bulhões, obrigada por ter aceito o nosso convite. E a incrível equipe do IBP, da qual eu tenho a honra de fazer parte. E eu queria pedir uma salva de palmas para o maravilhoso Carlos Vital, que fez toda essa programação, todos esses contatos. Sem ele, sem a dedicação dele ao IBP e o carinho dele ao Instituto e comigo, nada disso teria sido possível.
É com imenso prazer que eu dou boas-vindas a todos vocês para a gente discutir esse tema tão relevante e atual. É também uma responsabilidade enorme para mim conduzir essa agenda em nome do Instituto, em nome da indústria, em um setor extremamente complexo e no meio a tantos desafios. O processo de transição energética já em curso marca o momento atual do nosso setor e se destaca pela busca pela descarbonização, e todo mundo sabe. Mas é essencial que a gente não se limite só a isso. Os últimos anos mostraram que o processo é muito mais amplo e vai além dos aspectos relacionados a mudanças climáticas. E dessa forma vem ganhando força a Agenda ESG, que reúne aí elementos da ordem ambiental, social e de governança. Configuram pilares da economia de baixo carbono que emergem da transição energética. Esse conceito, então, ele se tornou indispensável para as empresas que desejam se destacar num cenário de preocupação crescente com sustentabilidade, diversidade e boas práticas nesses segmentos. ESG não é só uma sigla da moda, é um conjunto de princípios que visam garantir a visibilidade e a resiliência das nossas operações. No longo prazo, obviamente, para uma economia de baixo carbono, calcadas nas ODSs principais da ONU. E o setor de energia desempenha um papel fundamental nisso tudo. Desempenha um papel fundamental na nossa sociedade, fornecendo energia para o progresso humano, visando aí acomodar crescimento econômico e crescimento populacional. No entanto, é inegável também para a gente pensar que a gente tem desafios enormes pela frente nesse sentido, tanto em impactos ambientais, quanto nas comunidades onde nós atuamos com os nossos negócios. É por isso que a nossa indústria não se furta do seu dever e de participar de forma ativa das discussões em torno do tema e da agenda ESG, ao mesmo tempo que busca incorporar todos esses aspectos e, por isso, comunicar é a chave. Comunicar é uma arte em que nós devemos nos esforçar cada vez mais e trazer a sociedade para o debate. Eu gosto sempre de falar isso. É imprescindível trazermos a sociedade para o debate e espaços como esse são importantes para isso. Hoje, mais do que nunca, as empresas de energia precisam assumir compromissos genuínos com a sustentabilidade e isso implica agir de maneira responsável com o entorno, com os seus funcionários, com o meio ambiente, com práticas sociais justas, éticas, além de abordar uma governança transparente e eficiente. O IBP, como entidade representativa do setor, vem trabalhando intensamente em todas essas pautas dessa agenda e buscando aí incorporá-la no âmbito do seu dia a dia. E a gente temos inúmeras iniciativas que oferecemos à sociedade e aos nossos associados. Eu posso mencionar alguns aqui, como o programa de mentoria feminina, que acredito que muitos de vocês já fizeram parte ou conhecem, a Trilha Empreendedora, o nosso programa O Mar também é delas, que vai ser apresentado aqui nos próximos dias, programas educacionais que a gente tem à disposição da sociedade e dos associados, e entre outros que vocês vão ver ao longo desses 3 dias de discussão. Aproveito aqui, então, para fazer o lançamento oficial. Já botaram ali, muito bem, funcionou. Oficial da nossa cartilha de diversidade. Nossa cartilha de boas práticas de diversidade, equidade e inclusão, que trata, no final do dia, quando a gente fala de equidade, diversidade e inclusão, a gente está falando de liberdade. Essa é a cartilha que o IBP oferece à sociedade, é só mirar ali naquele QR Code e a cartilha é disponível para vocês, eu espero que gostem. Na última edição da Rio Oil do ano passado, teve uma novidade, que foi a criação de um espaço, de uma arena ESG, na qual dezenas de especialistas discutiram os principais temas relacionados à pauta. Agora é a vez, esse evento desses próximos 3 dias é um spin-off dessa agenda, dessa arena ESG. Ganhou um evento exclusivo aí de 3 dias, voltados para um debate
qualificado, de alto nível e envolvendo temáticas tão nossas e tão presentes de cunho ambiental, social e de governança no nosso setor. Apesar de todos os esforços, a gente ainda tem um caminho enorme pela frente. Do ponto de vista climático, por exemplo, a Agência Internacional de Energia coloca que a gente ainda precisa de 1,2 trilhão de dólares até 2030 para alcançarmos as nossas metas de mitigação. Sobre a ótica de equidade de gênero, e aqui eu aproveito para saudar as mulheres de energia aqui presentes, na figura da querida Lígia Schittler, a gente ainda tem uma presença feminina muito pequena no setor de energia e ainda é muito menor do que em outros setores da economia. E esses são apenas alguns exemplos que a gente vai ver nessa discussão. Aproveito também para saudar um programa muito importante de equidade de gênero, que é o Sim, Elas Existem. Aproveito também para saudar as brilhantes Renata Isfer e Agnes da Costa. Por outro lado, a gente tem oportunidades significativas para o setor que abraçam a transformação ESG, em que incluem a impulsão, a inovação, o aprimoramento e a eficiência operacional e a redução de riscos, o fortalecimento da reputação das empresas e, acima de tudo, a contribuição para um futuro mais sustentável. E dessa forma, com esses quesitos, eu saúdo a Agência Nacional do Petróleo aqui e o seu papel na sociedade, na figura do querido superintendente Rafael Moura, que está logo depois dessa abertura num papel com a gente, e também a empresa de pesquisa energética na figura da querida e brilhante diretora Heloísa Esteves aqui também. O diálogo, a colaboração, o compartilhamento de melhores práticas são fundamentais para o avanço da agenda ESG. Nesse evento, que começa agora, a gente espera oferecer oportunidades de ouvir especialistas renomados, líderes empresariais e membros do governo e da sociedade, que irão compartilhar suas visões, suas experiências e suas ideias inovadoras sobre esse tema. Ao contrário de muitos eventos do nosso setor, dessa vez não estamos pregando para convertidos. Nós incluímos aí uma série de entidades afetas à indústria, mas incomuns ao diálogo do nosso dia a dia. Então, vocês vão ter a oportunidade de ouvir e de estar presente conosco nesses 3 dias a Secretaria do Clima, a Secretaria de Mudança do Clima, o Instituto Clima e Sociedade, o Instituto Talanoa, o CEBEDES, o Ministério do Trabalho, a Universidade Zumbi dos Palmares, com quem o IBP vai firmar um acordo de cooperação que me dá um orgulho enorme, a Way Carbon e a Block C. E é muito importante a gente ouvir o que eles têm a dizer e é muito importante que eles escutem a perspectiva da nossa indústria também. É um momento de aprendizado mútuo, de identificação de soluções concretas para os desafios que enfrentamos e que vamos enfrentar para a construção de pontes de um futuro mais sustentável, igualitário e inclusivo. Desejo a todas um evento produtivo, repleto de discussões enriquecedoras e inspiradoras. Que possamos sair daqui cada vez mais comprometidos com ações concretas e determinados a ser a energia que impulsiona a transformação ESG no mundo e nos nossos negócios. Que entremos pessoas boas aqui hoje, nessa manhã, mas que sejamos pessoas muito melhores daqui a 3 dias. Obrigada e aproveitem. Eu passo a palavra ao secretário Chicão Bulhões. Por favor, Chicão. Onde você se sentir melhor. Eu gosto de falar em pé, Chicão. Então, vamos. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer ao IBP pelo convite feito à Prefeitura do Rio para a gente estar aqui falando de um tema que é uma vocação da cidade do Rio de Janeiro, a energia. O Rio é a capital da energia, muito pelos nossos atributos naturais, pelo nosso trabalho que a gente vem fazendo, acho que ao longo do tempo, como cidade, mas eu acho que aqui a gente tem um tema especial, que é como é que a gente transforma essas 3 letrinhas aqui, essa sigla, em realidade acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, que hoje adotou uma linha de capital
da inovação da América Latina. A gente sabe que a gente ainda não é, mas a gente quer ser. Então, essa nossa meta de se transformar o Rio de Janeiro na capital da inovação, obviamente passa pelos principais setores que estão aqui. E o IBP será e tem sido um grande parceiro da cidade do Rio de Janeiro. A ANP, que a gente aqui também tem na nossa cidade, a EPE, outras entidades governamentais que a gente tem na nossa cidade, transformam o Rio de Janeiro um potencial epicentro das grandes discussões para o presente e para o futuro. E a gente acabou de aprovar na cidade do Rio, acho que, não sei se todos vocês estão por dentro, mas vale a pena agora vocês darem uma olhada, a gente acabou de aprovar uma lei pioneira na América Latina, que a gente chamou de ISS neutro. O que a gente fez? Basicamente, nós estamos querendo incentivar, enquanto o Brasil não regulamentou o seu mercado de crédito de carbono, a gente está querendo criar os incentivos econômicos para que vocês, as empresas de vocês, possam ir ao mercado voluntário de crédito de carbono e façam lá as suas operações para compensarem as suas emissões. Então, a cidade do Rio de Janeiro separou 60 milhões de reais e está dizendo o seguinte: quem for a mercado comprar crédito de carbono de projetos que estão acontecendo, estão emitindo esses créditos no Rio de Janeiro, com projetos aqui da cidade do Rio de Janeiro, podem hoje já, isso já está valendo, pedir para a prefeitura que entre com parte desses valores dessa compra desses créditos por vocês, num valor total até 3 milhões de reais. Então, o resumo da história aqui é o seguinte: você foi ao mercado, comprou, compensou, pode buscar a prefeitura que a gente vai abater do seu ISS até 3 milhões de reais por empresa, por projeto. Isso é a Prefeitura do Rio criando o maior incentivo financeiro para o mercado voluntário de crédito de carbono nesse momento. A gente tem feito todos os esforços, não só para criar esses incentivos, como para criar hubs também de inovação, em que a gente possa ter governos, ecossistemas de inovação, o IUP, acho que falei certo aqui, que é um projeto do IBP também com as empresas inovadoras, para que a gente possa ter todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo local, trocando, pensando o futuro e tendo realmente as principais startups aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eventos como esse e outros eventos que a gente tem atraído para a cidade, especialmente voltados para esse tema, eu acredito vão ser impulsionadores também disso que a gente pode transformar a nossa capital. É claro que, enquanto isso, tem a parte política, que a gente fica lá no Supremo brigando para não perder os royalties, senão você pode realmente fechar o Rio de Janeiro e entregar a chave para o governo federal, mas, em paralelo a essas brigas políticas, a gente quer ter realmente uma agenda positiva e propositiva para a cidade. Rio como capital da inovação da América Latina e Rio, obviamente, como capital da energia do país, discutindo os grandes temas, implementando soluções inovadoras para que vocês possam ter rentabilidade, ganhar dinheiro, sim, na cidade do Rio de Janeiro, que é importante, filantropia também é, mas a gente tem um olhar de desenvolvimento em que as empresas precisam se sentir acolhidas e a gente criar todo esse ambiente econômico para que, de forma inclusiva, sustentável e com uma governança adequada, vocês possam se desenvolver e aproveitar o máximo que a cidade do Rio de Janeiro tem a oferecer para as empresas e para vocês que estão aqui. São mais de 1.000 empresas na cidade relacionadas a óleo, gás e energia, são mais de 50 mil pessoas trabalhando na cidade do Rio em relação a esse tema. Vocês podem ter certeza que o Rio quer potencializar essa agenda de vocês, que vocês se sintam acolhidos e é tapete vermelho para que a gente possa trabalhar junto com vocês em soluções inovadoras. Obrigado e bom evento para vocês. Obrigada. Obrigada, secretário. Eu vou chamar a diretora de gás natural, Silvi Dapô. Por favor, Silvi. Bom dia a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui e ver em primeira mão quanto o tema do IEG está agitando nossa indústria. O grande interesse para esse evento é visível, é palpável aqui nessa sala. O IEG está no coração da indústria de gás. Falar do E é bastante fácil, né? O gás natural é reconhecido mundialmente como combustível da transição. Além de ser um combustível mais limpo, mais eficiente para as indústrias, no Brasil em particular, o gás natural tem 2 papéis fundamentais. Um é dar segurança ao nosso abastecimento elétrico, que é baseado, em sua maioria, em recursos renováveis, mas que são intermitentes, a água, o sol, e o vento, né? Então, é muito importante termos de reserva uma
geração a gás natural, pronta para entrar em funcionamento quando tem pouca água nos reservatórios, quando não tem vento ou quando não tem sol. E a segunda grande oportunidade para o gás natural é também substituir gasolina e diesel nas frotas de carros e de veículos pesados. Estamos perto de uma revolução, né, de um setor que é o clássico setor hard to abate, e nós temos na manga, além da eletrificação, que é um trend mundial, nós temos na manga também o etanol, o gás natural, o biometano para esse setor. É claro que o gás natural ainda é um hidrocarboneto, tem carbonos, mas no Brasil temos uma outra grande sorte, que é a perspectiva de crescimento do gás de origem renovável, o biogás, ou então, na sua forma especificada, o biometano. Tem se falado nas reuniões do pré-sal caipira, tanto é a perspectiva de aumento desse recurso renovável. O biometano ele é totalmente intercambiável com gás natural, de origem fóssil, e já injetados nas redes, então, contribuindo para reduzir a pegada de carbono do gás natural. Vamos falar agora do G, a governança. A governança do setor de gás natural, ele envolve um conjunto de regulamentações governamentais que servem para garantir que a cadeia, os agentes da cadeia do gás natural mantenham altos padrões, né, de segurança técnica, de gestão ambiental, de qualidade do gás natural, de segurança e continuidade do abastecimento e preços competitivos e razoáveis. Hoje, o setor do gás natural está em franca transição para um mercado aberto. A abertura do mercado de gás começou, já estava em andamento, mas foi reforçado com a publicação da Lei do Gás em 2021. E nós temos hoje novas empresas entrando e uma indústria onde convivem tantas empresas nacionais como internacionais, empresas de porte muito diferente e novas empresas abrindo capital. Então, o foco na governança no setor do gás é muito grande. E todo esse setor privado está colaborando muito de perto com as agências reguladoras, com a ANP, na esfera federal, e com as agências estaduais, na esfera estadual, para aprimorar as regulamentações que vão permitir progredir na abertura do mercado de gás, trazendo mais competitividade, mais transparência e um acréscimo também de oferta de gás para um mercado em que está em crescimento. Importante dizer que a estabilidade jurídica e regulatória é um dos pilares mais importantes para poder contribuir, para poder fomentar os grandes investimentos que estamos precisando no mercado de gás. Por fim, e não menos importante, é o S do social. Nós estamos, o setor de gás natural sempre se interessou, é um setor que está perto, né, da população, ainda mais agora com a revitalização do setor de gás de produção onshore e campos maduros, temos assistido ao grande crescimento da produção de gás e campos que eram quase abandonados, que têm revitalizado comunidades inteiras, trazendo um crescimento econômico e social naqueles lugares. Importante também dizer que a indústria do gás natural é a parte da indústria do petróleo e gás mais diversificada, mais diversa, mais inclusiva. A presença feminina na indústria, por exemplo, tem crescido muito e hoje é mais elevada que no resto da indústria do petróleo. Na última edição do Seminário de Gás, que aconteceu aqui um mês atrás, tivemos 40% de mulheres entre os 750 participantes. Uma grande alegria para nós. Para uma comparação, em 2019, que foi a última edição presencial antes da pandemia, as mulheres eram só 20% dos participantes.
Então, muito bem-vindas a todas as mulheres do gás natural, da indústria do petróleo e gás, da indústria da energia. Tenham a todos e a todas um excelente evento sobre ESG na indústria. Obrigada. Obrigada, Silvi. Brilhante, como sempre. Júlio, por favor. Fernanda, bom dia a todos. Eu vou me permitir fazer a conversa e o debate sentado. É bonito de ver a diversidade de patrocinadores que temos aqui hoje. A gente tem desde operadores a produtores, distribuidores de combustível, pessoal de porto, sonda, agentes de governo. Então, essa evolução ela acontece dentro das organizações, inclusive. A gente vê que, ao longo do tempo, as empresas operadoras e também as que não são operadoras, mas atuam na cadeia, criaram uma nova posição. O chefe de sustentabilidade, o Chief Sustainability, virou uma posição importante dentro da gestão e das organizações. Isso mostra um pouco da maneira como é tratado hoje a questão do ESG nas organizações. Temos ainda muito a fazer, é verdade. Os operadores que aqui estão hoje nesse evento e operam em terra sabem da importância da questão do social nas atividades do onshore. A atividade do onshore brasileiro tem, sim, uma capilaridade muito maior do que o offshore. O offshore, ainda que com o tamanho e importância que tem para o país, ele fica muito isolado no ambiente a 300 quilômetros, 200 quilômetros da costa. Então, a sociedade pouco vê a atividade, pouco vê o valor que é criado por esse setor, por essas empresas que lá operam. No ambiente onshore, a gente percebe isso de uma forma direta e imediata. Então, o tema é ESG, eles não trabalham de forma isolada, é impossível trabalhar de forma isolada, eles têm que estar alinhados uns com os outros. Mas eu queria, mais uma vez, destacar também o que é de suma importância para essas empresas, que é a questão do retorno ao acionista, do retorno ao investimento. O E e ESG precisam também estar alinhados com estratégias de empresas, estratégia dessas corporações, retorno ao acionista e crescimento do negócio. O país tem uma oportunidade de ouro ao longo dos próximos 10 anos. A gente tem um setor que vai produzir riqueza para o país. Nós vamos passar de 3 milhões de barris de petróleo sendo produzidos hoje para 5 milhões de barris de petróleo sendo produzidos nos próximos 10 anos. Isso significa investimentos da ordem de 180 bilhões de dólares que as empresas vão estar produzindo e proporcionando para o país. Royalties, participação especial, riqueza que é gerada e dividida e direcionada para estados, municípios e União. Então, são 10 anos de muita bonança, mas é importante destacar que esses 3 elementos que aqui estão e vão estar sendo discutidos ao longo desses 3 dias vão, sim, estar imbuídos desse crescimento. É impossível imaginar que as empresas que participam hoje do segmento de energia não estejam atentas a esses 3 elementos. São elementos fundamentais, são elementos que fazem parte da vida da sociedade e imbuído nas questões sociais hoje de qualquer cidade, de qualquer país, de qualquer município, e é importante, sim, que nós, no setor, tenhamos a preocupação de estar divulgando, praticando e cada vez mais intensificando as ações, sejam elas sociais, de governança ou ambiental. O Silvio destacou aqui bem, é fácil falar do ambiental. Eu diria que o ambiental é fácil falar, mas é difícil praticar. A gente tem alguns desafios importantes no país, desafios esses que nós, como IBP, trabalhamos no sentido de alertar o país para a necessidade para que esses investimentos aconteçam. O setor tem uma experiência, larga experiência na produção de petróleo e gás natural, mantendo práticas que são práticas rigorosas do ponto de vista ambiental, práticas, e vou parafrasear aqui o Ardeng, que diz que todos os dias produzimos 4,2 milhões de barris de óleo equivalente nesse país, sem um único acidente, sem um único derrame de óleo. Então, isso é importante que se diga, que se destaque. Está aqui o S e está aqui o E
atuando, né, no nosso segmento. Então, por fim, desejar a todos um ótimo evento. Serão 3 dias riquíssimos de troca de experiência, muita gente boa apresentando. E, mais uma vez, desejar a todos sucesso nos 3 dias e, por favor, nos provoquem, porque os palestrantes estão aqui exatamente para fazer desse evento um evento rico e bastante produtivo para todos nós. Obrigado a todos. Mais uma vez, bom dia e sucesso nos 3 dias. Obrigada, Júlio. Eu quero aproveitar que o secretário está aqui, não está no script, não, mas me deram o microfone e eu vou fazer igual a Heloísa, né, quando pega o microfone. Não vou cantar hoje, não. Só mais tarde no coquetel. 6 horas tem coquetel, gente. Chicão, fala para a gente sobre a parceria que você provocou, o IBP, e sobre os hubs de inovação. Fala um pouco mais dos hubs de inovação que a Prefeitura está pensando e como está o projeto do Porto Maravalha. E aproveita que você tem um super público aqui. Conta mais um pouco para a gente, para aproveitar a sua presença aqui, por favor. Maravilha. Bom, acho que eu mencionei um pouco na fala inicial aqui da gente tentar realmente fazer todos os esforços para potencializar o que o Rio tem de melhor, que é gente com conhecimento. Eu acho que, durante muito tempo, nós somos exportadores de gente boa. E nós somos exportadores de boas ideias também. E, no fundo, o que gera riqueza na cidade é gente. Então, nesse nosso objetivo de ter essas pessoas aqui, como vocês que estão aqui hoje, falando sobre temas importantes, cada vez mais, criar um ambiente em que as pessoas se sintam que, aliás, podem prosperar, podem investir, podem empreender e seja mais fácil. A gente sabe que empreender já é difícil por si só. Claro, a gente precisa criar um ambiente mais favorável. Então, a gente fez algumas coisas, já não só em termos regulatórios, como em termos de educação, que eu vou comentar rapidamente o Maravalha, e também em termos fiscais aqui, que eu mencionei a lei do ISS neutro, mas a gente aprovou algumas outras diferenciais. Então, a gente integrou os licenciamentos urbanístico e ambiental na cidade. Tá? Então, hoje, no desenvolvimento econômico, nós somos responsáveis pelo licenciamento ambiental e pelo licenciamento urbanístico da cidade, olhando processo, procedimento e integração. E, no começo, a gente foi muito criticado por isso, porque normalmente se tenta colocar uma barreira entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade e preservação ambiental. E a gente tem dito desde o início aqui dessa gestão o seguinte: não existe desenvolvimento econômico no século XXI que não se preocupe com sustentabilidade, que não se preocupe com preservação ambiental. Isso está dado. Os grandes fundos, os grandes atores globais não soltam mais dinheiro para quem não olhar para isso, e nenhum país que não esteja olhando para isso com seriedade não tem credibilidade para levantar os investimentos necessários. Então, quando a gente faz essa unificação, o que a gente está tentando dizer é o seguinte: a gente, na verdade, quer unificar para não ser impossível para quem quer estar certo, porque quanto mais pessoas formais, quanto mais pessoas observando a regra, mais pessoas dentro da norma e mais pessoas, obviamente, respeitando as regras ambientais. Isso veio com uma lei da liberdade econômica, que a gente lançou o Alvará a Jato, aliás, na sexta-feira. Basicamente, hoje, para negócios de baixo risco, você consegue tirar um alvará em qualquer endereço da cidade, em menos de 1 minuto, 100% autodeclaração. Claro que quem emitir, a gente vai lá e fecha. E, paralelo a isso, a gente começou a criar alguns hubs da cidade em que a gente pudesse criar mais densidade de conhecimento de pessoas participando e fazendo trocas, juntando atores importantes, que é o que vocês estão fazendo aqui nesse evento também, juntando governo, juntando o mercado, juntando os atores importantes, para que a gente pudesse aumentar essa troca. O Porto Maravalha é isso. Lá em 2013, o prefeito Eduardo Paes derrubou a perimetral, aquela região passou por uma excelente intervenção urbana, né? Aquilo ali era um viaduto horroroso, basicamente destruía a cidade, e aquilo hoje está uma região linda, com infraestrutura adequada, com internet, mas ficou vazia. Houve realmente um abandono dos últimos anos, e parte dessa recuperação daquele ambiente foi da gente começar a criar, e aí seguindo as melhores práticas internacionais de várias cidades no mundo que fizeram isso, não só nos Estados Unidos, como na Europa, até na Ásia, de tentar começar a criar essa densidade. Então, a gente pegou o IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, falou: IMPA, vocês são uma joia no Rio de Janeiro, vocês estão ali no Jardim Botânico com seus cursos de pós-graduação, vem para o centro, vem para o Porto, vamos ancorar esse desenvolvimento da cidade naquela região do Porto, a partir de uma universidade ali, que vão ter 4 cursos, foi aprovado agora pelo governo federal a verba: matemática, ciência de dados, ciência da programação e física, 100% bolsa, com seleção a partir também da Olimpíada de Matemática. Porta com porta, um hub de inovação em que as empresas poderão se instalar, empresas que hoje vão pagar 2% de ISS para a tecnologia, que a gente baixou de 5 para 2 também naquela região do Porto, que vai se conectar
com um hub que a gente espera ser um projeto icônico e que a gente espera, muito em breve, anunciar junto com o IBP, que é no Automóvel Clube do Brasil, ali no centro da cidade. E neste Automóvel Clube do Brasil, a gente fazer um centro de energia e finanças do amanhã. Um foco maior em energia, transição energética, que eu acho que é o grande tema de vocês aqui, para que a gente comece também a criar essa densidade, que essas empresas que hoje fazem parte do IUP e outras também possam se juntar ao IBP que esteja à frente para tocar esse projeto nesse hub que se conecta com essas outras iniciativas da Prefeitura e também se conecta com os projetos que a gente chamou de Reviver Centro da cidade, em que a gente alterou, nesse momento, as legislações urbanísticas para que as pessoas possam morar no centro, criando todos os incentivos urbanísticos e fiscais para que a gente possa ter mais projetos no centro, que você possa morar perto de onde você trabalha, que também é uma melhor prática sustentável para as cidades, dado que a infraestrutura já está consolidada na região do centro. Então, dentro desse grande projeto, a gente espera ter uma parceria com vocês, com empresas do setor, para que a gente possa criar essa densidade de conhecimento, de troca, de inovação, juntando aqui com a ANP também, que tem aqui as suas possibilidades financeiras, os seus fundos voltados para isso, que a gente espera que possam participar ativamente também desses projetos da cidade, para que a gente consiga discutir esses grandes temas e fazer essas grandes trocas. Trouxemos grandes eventos, o Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, o Rio de Janeiro fez o bid e ganhou, nós vamos ter esse evento por 6 anos na cidade, certamente um dos temas lá de verticais é essa discussão de transição energética do Web Summit, foi um sucesso esse primeiro, vai ser o dobro do tamanho no ano que vem também, então acho que é um evento para vocês participarem e ficarem atentos. O Open Innovation Week, a gente tirou esse evento de São Paulo, esse evento vai premiar as 100 maiores empresas inovadoras do Brasil, agora em outubro vai acontecer aqui também, certamente, se não parte, algumas empresas que estão aqui fazem parte dessa premiação. Então, são várias coisas que estão acontecendo na cidade nesse momento, sejam elas regulatórias, organizacionais ou de bons projetos, que a gente precisa de parceria de vocês aqui, para que a gente possa realmente consolidar essa agenda positiva do Rio de Janeiro. Muito se fala toda hora em incentivo fiscal, a gente entende que incentivo fiscal não se resolve sozinho nada disso. A gente precisa criar densidade, precisa criar troca, precisa atrair mais empresas, e eu tenho certeza que o Rio de Janeiro voltou a ser visto como um grande palco global, sim, da inovação, para projetos que não sejam do governo, mas que sejam da sociedade. O nosso esforço é que a sociedade seja a dona desses projetos, para que eles possam ser permanentes na cidade. Obrigada, Chicão. O IBP se sente muito honrado. O IBP se sente muito honrado em fazer parte, né, de ter sido convidado para ser o gestor, né, dessa grande ideia da Prefeitura. Isso vai ser feito através do IUP, que é o Hub de Inovação do IBP. Todas as empresas aqui estão convidadas, né, a participar, a se juntar a nós no IUP e nesse projeto da Prefeitura, que as obras começam essa semana, não é isso? Começaram hoje. Começaram hoje, né? Então, e logo, logo a gente vai começar com os nossos protocolos, memorandos de entendimento e projetos, e estamos todos muito animados, e quem quiser saber mais do projeto, o IBP, a equipe toda do IBP está à disposição. Como eu ainda tenho tempo e ainda tenho o microfone, eu vou perguntar para o Júlio. Pode pegar o microfone, Júlio. Fala para a gente aproveitar o tempo que a gente ainda tem, sobre um aspecto que é muito importante para a indústria, que casa bem com o que a gente está falando aqui, com o que a gente vai discutir nos próximos dias, que é essa inserção do óleo nacional de baixo carbono no mercado, né? Você que está liderando essa parte nossa de upstream, fala para a gente não só desse assunto, mas também o que, por exemplo, Campos Maduros conversa com o ESG. O que o petróleo brasileiro ser menos emissor de CO2 conversa com a nossa pauta de ESG? E, Silvia, depois eu também vou ter uma pergunta para você. Não precisa me olhar, não. Por favor, Júlio. Costumo fazer uma brincadeira, eu vou repetir, pedir perdão àqueles que não vão gostar da brincadeira e da piada, mas Deus, ele, além de geólogo, brasileiro, geólogo, ele é tricolor. Futebol não, Júlio, futebol não. E a Geologia Nacional nos trouxe um play super importante que está produzindo toda a riqueza que a gente observa hoje na Bacia de Santos. Esse é um play de altíssima produtividade, nós temos poços ali produzindo
50 mil barris dia. Isso não é, vamos dizer, encontrado em muitas regiões do mundo. Então, o play do pré-sal é, sim, uma riqueza que a gente deve explorar e explorar com muito cuidado. Essa alta produtividade permite que a gente tenha, a nível mundial, um nível de emissões de carbono muito baixo, quando comparado a outras regiões no mundo, o que torna o petróleo brasileiro, imaginando naturalmente uma evolução de transição energética e uma redução do consumo de petróleo, dos hidrocarbonetos, a gente entende que o petróleo brasileiro vai, sim, ser um dos petróleos preferenciais no mercado mundial. Então, esse nível de emissão é uma vantagem competitiva, mas não é simplesmente o elemento principal para a atração de investimentos. Então, esse é um fator importante que se diga e que se destaque e que se observe. A gente tem um outro fator também importante, resultado dessa alta produtividade. A gente tem gás natural sendo produzido na bacia, gás esse associado à produção de petróleo e com um elemento de carbono que está sendo reinjetado, que faz hoje do país, a nível global, ter o maior projeto de captura de carbono encontrado em ambiente offshore. Isso no que diz respeito às atividades de produção e exploração em águas profundas. Quando a gente leva e traz o cenário para um ambiente de águas rasas, e mesmo em terra, a produção em terra, a gente está vendo uma evolução bastante importante desse segmento do onshore, resultado de uma política de Estado de desinvestimento desses ativos por parte da Petrobras. A gente enxerga ali também uma oportunidade muito interessante para que esses projetos possam avaliar captura de carbono em terra para armazenamento desse carbono em ativos depletados. O mesmo pode ser aplicado em ativos de águas rasas. As empresas que aqui estão criando valor e rejuvenescendo esses campos podem, em algum momento, na medida em que essas reservas forem totalmente depletadas, podem, nesse momento, olharem com um pouco mais de carinho e atenção a possibilidade de capturar e armazenar esse carbono também nesse ambiente, águas rasas, bacia de Campos, principalmente, e alguma coisa ali no Espírito Santo. Eu acho que o cenário é um cenário bastante positivo, é um cenário onde essas alternativas estão aí no mercado, elas podem ser aproveitadas, e aí, naturalmente, cada empresa, com a sua estratégia, com a sua capacidade financeira e de gestão, vai estar avaliando essas oportunidades. Fernanda. Excelente, Júlio. Obrigada. Eu acho que a gente ainda vai ter mais oportunidades para fazer essa discussão nos próximos dias, né? Inclusive capitaneadas por você. Obrigada. E, para terminar, Sylvie, você falou do gás como combustível de transição, né? Esse é sempre um assunto que ele vai e ele vem, né? Às vezes o gás é o combustível da transição, às vezes já não é o gás combustível da transição. Quando a gente fala de segurança energética, o gás é o combustível da transição. Quando esse assunto já não está mais na pauta, já não é tão assim. Conta para a gente como estão essas discussões dentro do IBP, como a gente lida com isso dos nossos associados. Vamos aproveitar que tem um monte de gente aqui que não é associado do IBP, para ver se a gente seduz alguém assim para ser associado do IBP. Sylvie, me ajuda, por favor. Então, Fernanda, essas discussões são bem quentes, né? E uma coisa importante a se dizer sobre o papel do gás na transição energética é que cada país, na transição energética, vai ter a sua estratégia, né? O que cabe nos seus recursos, cabe no bolso da sociedade, né? Então, o papel do gás no Brasil não necessariamente vai ser o mesmo que o papel do gás nos Estados Unidos, na Europa ou na Argentina, por exemplo. No Brasil, a gente já tem uma matriz muito, muito renovável, tanto se a gente olhar para a matriz de energia elétrica, onde o gás é uma parte pequena, mas muito importante, porque ele dá firmeza a essa energia intermitente que nós temos, mas também na matriz energética como um todo. Nós temos uma matriz, por exemplo, de consumo industrial, que é muito, muito renovável, né? Então, quando a gente pensa na penetração do gás natural na matriz, a gente aqui tem algumas características diferentes de outros países. A gente não pode
pensar que o gás, por exemplo, vai substituir biomassa, rejeitos industriais, etc., porque, obviamente, essa biomassa ela é bem mais barata e também ela tem uma componente de meio ambiente. Então, o gás ele tem que achar aqui o seu posicionamento. E, nesse sentido, as discussões no IBP estão nesse tema, onde que a gente introduz o gás na matriz de maneira eficiente e de maneira para contribuir à descarbonização do setor. Então, a aliança, por exemplo, com o biogás e biometano é muito importante. A produção de hidrogênio azul a partir do gás natural também está na pauta. E temos muitos investimentos ainda a fazer no Brasil, inclusive armazenamento não só de CO2, mas também de gás natural, para dar mais flexibilidade ao nosso sistema. É isso, Fernanda. Obrigada, Silvi. Bom, com isso a gente inicia o ESG Energy Forum, eu dou encerrada essa mesa. Ao longo desses 3 dias, vocês também vão saber tudo que o IBP faz. Lá fora a gente tem os nossos colaboradores que podem dizer para vocês o que a gente faz em termos das comissões de gás natural, todos os nossos trabalhos relacionados a ESG, a cartilha de diversidade, as nossas discussões, os nossos posicionamentos, os nossos associados e, novamente, é um prazer receber todos vocês aqui. Chicão, obrigada pela sua presença. Silvi, obrigada pela sua gentileza. Júlio também. Bom, estão abertos os trabalhos. Nós temos uma dinâmica diferente, são 3 salas paralelas, vocês têm a programação, dividam-se nas salas que vocês queiram acompanhar e bom trabalho a todos até quinta-feira. Obrigada, gente. Bom dia.